Olá, Paulo em Coríntios falou assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos meditar sobre esse texto? Vamos lá? Esse texto não é o início de um assunto, ele é uma conclusão de um assunto. E nós precisamos voltar a esse assunto para compreender realmente o nível que Paulo está falando para nós. Tá bom? Vamos lá. Esse texto começa um tanto antes, mas eu acho que a gente não precisa ir tanto lá atrás, porque tem algo para a gente ganhar aqui já no início. No capítulo 10, no versículo 23 de 1 Coríntios, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo, todas as coisas? De que você está falando? De tudo é lícito? Ah, será que Paulo está falando de tudo? Não, Paulo não está falando de tudo. Mas aqui fala que todas as coisas. Se nós começarmos o texto aqui, podemos entender errado como todas as coisas. Mas Paulo não está falando de todas as coisas. Por exemplo, o adultério é lícito? Então o adultério não entra. O roubo é lícito? Não. Então o roubo não faz parte de todas as coisas. Até porque, uns versos anteriores, vou dar mais uns passos para trás. Ele fala assim no versículo 20: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podeis. Então não é, essa parte também não faz parte de todas as coisas. Isso é muito importante. Então aquilo que não fere a palavra, né, os desígnios de Deus, é que entra nesse todas as coisas. Paulo já cortou um monte de coisas fora desse todas as coisas. Não entra os pecados, não entra. Porque pecado não é lícito. Amém? Então começamos assim. Esse todas as coisas é todas as coisas que Deus permite que eu caminhe por elas. Amém? Então todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas convêm. Ou seja, eu tenho liberdade, mas em tudo. Liberdade naquilo que é santo. Liberdade naquilo que não fere a palavra. Liberdade naquilo que não é pecado. Então essas são todas as coisas. Já eliminamos um monte de trem. Todas são listas, mas nem todas edificam. Amém? Nós já compreendemos então o que é esse todas. Esse todas não é tudo. Né? Tem uma boa parte que foi tirada. Esse todas é tudo aquilo que não fere a palavra de Deus. Tudo aquilo que não é pecado. Tudo aquilo que eu posso praticar. Tudo aquilo que Deus me deu liberdade para praticar. Amém? Sem que a minha consciência pese algum pecado, alguma cobrança. Sem que o Espírito Santo faça, isso está errado. Né? Então todas as coisas que Deus permite que eu ande. Amém? Me são listas. Mas olha só que interessante. O Senhor Paulo começa, mesmo nessa todas as coisas, precisamos nos restringir dentro delas. Porque nem todas edificam. Vamos lá? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então parece que Paulo acha que está dando a conotação daquilo que ele quer falar. Dentro da liberdade que eu tenho para viver, eu preciso considerar o meu irmão, o outro. Amém? Então ele está dando uma dica aqui. E começa a falar assim: comede tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comede tudo, o que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Ponto e vírgula. Consciência, vírgula. Digo, vírgula. Desculpa colocar assim, né? Não a tua própria, mas o do outro. Olha só. Paulo está levando em consideração a consciência do outro.
Por que há de ser justificada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí vem, olha só que interessante. Não vos torneis causa de tropeço. Oh. Vou ler um versículo um pouco antes aqui, no 1 Coríntios 8, 9. Olha só que interessante que ele fala assim. Ó. Vede, porém, que a vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para o fraco. Então, Paulo está dizendo aqui, cheio do Espírito Santo, inspirado, que de tudo que se pode se fazer, eu preciso separar aquilo que é pecado e tem as coisas que eu posso fazer, que Deus me dá liberdade para fazer. Que o Senhor já trouxe luz, que não é pecado eu comer daquela carne, eu trabalhar em certo dia da semana. Deus me deu liberdade para essas coisas todas. Ó, que interessante. Bom. Mas, de uma certa forma, Paulo começou a considerar agora o irmão que está próximo. Alguém que está me vendo. A consciência de outra pessoa. E a restrição, então, começa a ficar mais curta para nós. E aí, completando, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E aqui nesse versículo, a gente também consegue contemplar os olhos de Deus, como ele consegue dividir toda essa humanidade. E ele tem trato para os gentios, trato para os judeus e trato para a igreja. Tem gente que fala assim, o Brasil é do Senhor. Ah, meu Deus, quem dera se fosse, né? Israel é do Senhor, essa cidade é do Senhor, quem dera. Se fosse, não havia corrupção, não havia roubo, não havia assassinato. Ainda não é. Vai chegar um tempo, ainda não é. Mas o trato do Senhor é dividido em 3 povos, gentios, judeus e igreja. Quem são os judeus? Judeus é o judeu, o povo de Deus. Quem são gentios? Quem não é judeu. E quem é a igreja? São aqueles, tanto gentios quanto judeus, que nasceram de novo. Somos irmãos. É dessas 3 maneiras que Deus lida com esse grande povo. Mas Paulo está dizendo aqui que eu não posso ser tropeço nem para os gentios, nem para os judeus, e nem tampouco para a igreja. Ou seja, eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém. É disso que ele está falando. Quando a gente lê os versículos anteriores, fala sobre coisas consagradas, a gente pensa assim, quantas vezes eu li isso aqui, principalmente na época de Cosme e Damião, para saber se eu tenho liberdade de comer ou não as coisas, e perdi a essência desse texto, que Paulo não está com a essência voltado a passar uma receita de culinária, ou de que você pode comer ou não, de passar uma regra. Paulo está aqui ocupado com aquele versículo que fala assim, ó, não busquei o seu próprio interesse, e sim o de outro. Ele está no coração de Paulo, queimando no coração de Paulo. É o cuidado com os irmãos. Ele não está falando daquilo que você pode ou não pode fazer, embora a gente vai encontrar aqui as coisas que pode ou não pode. Mas ele está falando que mesmo naquilo que Deus te permite fazer, você deve considerar o seu irmão. E aí fala assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Que isso, Paulo? Então ele ficou mais restrito ainda. Daquilo que ele podia fazer, ele já não pode fazer tantas coisas, porque as pessoas começam a se escandalizar. Ah, que é isso? Deus me deu liberdade para fazer, então eu faço. E aquele irmãozinho fraquinho, tadinho, escandaliza por causa daquilo e de repente até cai. E você caiu porque, né, fraco. E porque ele caiu, então aquilo que você fez, que tem liberdade diante do Senhor para fazer, o Senhor já o vê como um pecado. Olha só o que Paulo fala, um texto para trás de novo aqui, no 1 Coríntios 8, 13, ele fala assim, ó, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo.
É isso que queimava no coração de Paulo. O cuidado pelos irmãos. Tem queimado isso no seu coração? As coisas que você tem feito, tem considerado os irmãos que têm te olhado? Eu nem estou falando aqui sobre a questão de pecado, porque já eliminei isso, porque isso já é um péssimo testemunho. Quantos irmãos estão dando um péssimo testemunho em relação a isso? Mas eu estou falando nas coisas que você pode fazer diante de Deus. Por causa do seu irmão, você já sentiu alguma restrição? Porque se não, então você está longe do próximo versículo que termina e acaba o vídeo. Ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essa é a conclusão. Essa é a imitação. A imitação que ele está pedindo para que nós possamos imitá-lo, ele descobriu isso no coração de Cristo. Porque o coração de Cristo é o coração para nos ganharmos. E o coração de Paulo também é esse coração. Porque um pouco antes eu pulei, né? Ele, quando termina o 33, vou ler ele todo só para mim pegar novamente aqui. Ó. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Que objetivo que nós vamos buscar o interesse dos outros? Para quê? E Paulo fala aqui, ó, para que sejam salvos. Não é para baixar o nível, é para descermos ao nível dos irmãos, para que eles sejam salvos. É isso que queimava no coração de Paulo. Então, uma certa situação, ele podia comer carne. Deus dava liberdade para ele comer carne. Mas quando ele observava que alguns irmãos ia se escandalizar com aquilo, ia ser um tropeço, então ele falou: não como. Não como não é porque é pecado comer. Não como para que o meu irmão não caia. Você já deixou de fazer alguma coisa com amor pelo teu irmão? É isso que está no coração de Paulo, que estava no coração de Paulo. É isso que está no coração do Senhor Jesus. E aí Paulo então fala: sedes meus imitadores. Que possa queimar no seu coração o cuidado com aqueles que estão do teu lado, com os irmãos. Que não venhamos perder de vista o foco de Deus em tantas palavras desperdiçadas não, dispensadas para nós nessa palavra. Para que elas não sejam realmente um desperdício, mas que elas venham ser proveitosas para as nossas vidas. Não procure aqui uma receita do que pode e não que pode fazer. Veja naquilo que Deus te dá liberdade para fazer. E se isso que Deus te dá liberdade para fazer, teu irmão está se escandalizando? No coração de Deus, sabe o que ele estava falando para você? Então não faça. Ah, quer dizer que os outros vão mandar na minha vida? Não, quer dizer que o Senhor vai mandar na sua vida. Porque esse é o coração do Senhor. E o objetivo disso tudo não é para viver uma vida restrita unicamente, mas para que os teus irmãos sejam salvos. Você deseja isso? Ou o nosso ego está pensando só em nós? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Deus abençoe.